Olá, eu me chamo Caio Rigert, este é o Gustavo, nós somos da terceira série do ensino médio do Colégio Unifeb de Brusque, Santa Catarina. A nossa orientadora é a Simone Sobieksiak e vamos apresentar o trabalho Armazenamento em DNA Sintético, a vanguarda da tecnologia de armazenamento de dados digitais. Desde sempre, os seres humanos buscaram métodos para armazenar suas informações, histórias, para acessá-las futuramente novamente, devido à nossa memória não ser tão boa. A tecnologia se desenvolveu e o mundo foi se digitalizando e cada vez mais dados foram sendo gerados. E com essa crescente demanda, com esse crescente crescimento de dados, aumentou também a demanda para armazenar esses dados. Vendo isto, eu e o Gustavo identificamos um problema nos métodos de armazenamento. E como objetivo deste trabalho, a gente quer mostrar como é possível solucionar este problema através do armazenamento em DNA sintético. Fizemos isto através de uma pesquisa exploratória bibliográfica quantitativa, pois ela é mais exata e não tem a subjetividade da pesquisa qualitativa. Com a digitalização do mundo, a gente saiu de métodos de armazenamento arcaicos como o IBM 350, que é um HD gigante, que pesa mais ou menos 1 tonelada e só conseguia armazenar 5 megabytes de dados, para cartões SD, que são minúsculos, como a minha unha, e que conseguem armazenar hoje em dia até 1 terabyte. Hoje em dia, é comum a gente ver dispositivos celulares com 32 GB. Quando a gente compara com esses métodos de armazenamento um pouquinho mais antigos, parece um monte, quase um data center em comparação. Só que na prática, a gente sabe que 32 GB é pouco para alguns usuários. E por que é pouco? Devido a essa crescente digitalização e produção de dados, que precisa de uma maior demanda e espaço para armazenar eles. Neste gráfico, é possível ver a quantidade de dados que foram gerados no mundo de 2010 até 2025, com uma estimativa, um pouco. Estamos em 2023 e é possível ver que já foram gerados 120 zettabytes de dados, que é mais ou menos 120 bilhões de teras. Com este gráfico, a gente fez uma conta de progressão geométrica de modo a encontrar uma taxa de crescimento da produção de dados de 2010 até 2023 para comparar com outros dados de crescimento. Como é que a gente fez essa conta? Temos o termo geral, que seria o último termo daquele gráfico, que no caso seria 120 zettabytes de dados gerados até 2023. 2 seria 2 zettabytes de dados gerados em 2010, no período de 2010 até 2023. 14 anos contando com 2010, que dá uma taxa de 1,37 de crescimento anual. Fazendo a mesma conta com os discos rígidos, HD, levando em conta que tinha 22 teras o maior HD de 2023 e 2 teras o maior HD de 2010, levando em conta o mesmo período, claro, a gente tem uma taxa de 1,2. O que isso quer dizer? Quer dizer que a taxa de crescimento de produção de dados é maior que a taxa de crescimento da capacidade de armazenamento de dados em HD, ou seja, tem mais dados do que capacidade para armazenar. É um copo esbordando de água. Fazendo a mesma conta com os SSDs, levando em conta 100 TB o maior SSD de 2023, 1.2 TB o maior de 2010. Aí tem uma taxa de crescimento de 1.39. O que isso quer dizer? É um pouquinho maior que a taxa de crescimento de produção de dados, porém, quando tiver a taxa de crescimento dos SSDs também, de 91 até 2010, levando em conta que em 91 foi feito o primeiro SSD, que só tinha 20 megabytes, em 2010 tinha o de 1.2 terabytes, a taxa é de 1.7. Mas o que aconteceu para a taxa de 2010 até 2023 ser tão baixa? Houve um crescimento da taxa de crescimento, quer dizer, houve um decréscimo da taxa de crescimento. Isso é ruim. Se continuar caindo como está caindo, em poucos anos, a taxa de crescimento da quantidade de dados produzidos no mundo será superior à taxa de crescimento da capacidade de armazenamento dos dados. Isso é muito ruim, porque será necessário mais dispositivos para armazenar essa maior demanda de dados. E com isso ocorrerá problemas como maior necessidade de HDs em um data center, que consumirá mais energia e também gerará mais lixo eletrônico e, de certa forma, irá poluir mais. Levando em consideração esse problema, a gente propôs como solução a utilização de DNA sintético como forma de armazenamento para dados digitais. O que é o DNA? O DNA ele basicamente se encontra em todo ser vivo, desde bactérias até nós. Bom, e do que ele é formado? Ele é formado basicamente de 3 coisas. A primeira delas são bases nitrogenadas, sendo elas 4, tinina, adenina, citosina e guanina. Ele também é formado por um grupo de fosfato e uma desoxirribose, que ajuda a formar esse esqueleto dela ou um corrimão. Bom, e como é que a gente vai traduzir todos os nossos dados para o então tão sonhado DNA? A gente vai começar aqui, com a nossa informação.
a gente primeiro tem que traduzi-la para ela em código binário. Coisa que o nosso computador faz o tempo inteiro, uma vez que ele trabalha unicamente em código binário. Bom, levando em conta isso, a gente tem que transformar agora em uma sequência de código genética correspondente. Então nós vamos pegar esta tabela e vamos traduzir o código binário para o código genético, levando em consideração que adenina e timina são 0 e citosina e guanina são 1. Então, com o nosso código genético escrito, a gente pode então sintetizá-lo, onde geralmente é sintetizado em locais sólidos. Bom, e como a gente faz a leitura desse código genético? A gente começa separando ele em várias partes, vários pedacinhos. A gente começa também multiplicando essas partes. Por quê? Porque a gente vai ler a mesma parte 10, 20 vezes, isso vai reduzir a chance de nós cometermos um erro na leitura. Também iremos dar um IP para cada um ID, que eu gosto de chamar de CPF. Bom, depois já que a gente deu o ID para ela, cada uma vai ser lida paralelamente, de forma massiva, a fim de deixar todo o sistema mais rápido. Após a gente ter lido, a gente vai pegar o ID e vai juntá-las. Assim, a gente vai ter toda a sequência bonitinha. Então, a gente vai transformá-la em código binário de novo, para, enfim, termos as nossas informações. Mas quais são os benefícios dessa nova tecnologia? Segundo Arnaldo Barbulho, os data centers, em média, consomem 50% de energia elétrica só em HDs e SSDs, e 30% a 35% em refrigeração. Bom, levando em consideração que o DNA seria a nossa nova forma de armazenamento, a gente não precisaria utilizar tantos HDs e SSDs. Ou seja, essa taxa de 50% cairia para 2% a 5%. Outra taxa que diminuiria seria de refrigeração, uma vez que um estudo realizado por Domingos Aparoli diz que toda a unidade de data center do Facebook do estado de Oregon, nos Estados Unidos, caberia na palma da minha mão em 4 gramas de DNA num dispositivo pequeno. Bom, então seria muito mais fácil refrigerar isso do que um shopping center, que é o tamanho daquele data center. Outro ponto positivo seria a taxa de emissão de carbono, uma vez que nós precisaríamos de menos metais pesados e menos petróleo, ou seja, menos carbono emitido na nossa atmosfera. Falando um pouco sobre a linha do tempo do DNA sintético, a gente pode falar que está seguindo os mesmos passos do HD e do SSD, levando em conta que como eles que começaram lá embaixo, densos, devagar, muito custosos, inviáveis, e agora estão dominando o mercado, o mesmo vai ocorrer com o DNA sintético. Por que eu falo isso? Porque em poucos anos já houve um crescimento muito grande e tem muita empresa e universidade grande trabalhando atrás dele. Universidades como Harvard, Oxford, e empresas grandes como Microsoft, Western Digital, Seagate e startups como a Catalog. Obrigado. Muito obrigado.